Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Boa noite. Amém. O retiro só acaba quando acaba. Tem muito mais a ser feito. Tem muito mais o Senhor a fazer na nossa vida. Tem muito mais o Senhor a realizar em nós. Muito mais. Obrigado, Ministério de Louvor, que preparou, deixou os corações mais maleáveis para mim chegar, entendeu? A palavra de hoje não é fácil, e eu creio que o Senhor vai mexer em áreas da nossa vida, do seu coração, do meu coração. Essa foi uma das palavras mais difíceis para mim conseguir. A palavra não é produzir, mas escrevê-la. Uma das mais difíceis, Parecia um parto. Mas eu sei o porquê, e vocês vão entender o porquê. Nós estamos trabalhando sobre Efésios, capítulo 5. Você viu que todo mundo falou sobre isso. O André ontem, a gente tem falado nos bastidores aí que... antes mesmo do retiro eu falava com o André, a sua palavra é a que vai trazer chão para nós. É o que vai trazer o chão para nós pisarmos. Eu brinquei com ele hoje, Alessandro, pastor, que ele jogou a bola para cima e você já matou, já foi em direção ao gol, porque o chão estava preparado. Então Efésios capítulo 5, versículo 13 diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Amém? Deus descortina todo véu que cobre o entendimento, Senhor. Toda dureza de coração. Nós pedimos agora que a sua luz entre nas áreas mais escuras do nosso coração. Áreas que nós não queremos mexer. Áreas que nós... anos a fio, nós não tocamos. Trabalha, Senhor. Enquanto nós falamos, vai no mais profundo dos corações. Em nome de Jesus, amém? Nós falamos sobre luz trazer, a gente viveu uma vida como filhos da luz. De nós realmente que a luz ela traz, ela revela para nós. O André ontem falou algo que a luz ela não é uma decoração. A luz revela. A Bíblia fala que aqueles que não querem ter as suas obras manifestas, não se aproximam da luz, porque a luz vai manifestar as suas obras. Só que nós pensamos nisso somente na questão... Rapaz, eu acho tão bom, rapaz, porque a mídia está tão derrubada, eles nem lembraram de nada. Não lembrar de microfone, eu acho é bom. Derruba todo mundo. E nós pensamos somente nisso para que Deus revele as nossas obras ocultas. Porém, Deus traz luz à nossa vida para revelar o lado mais sombrio dos nossos corações. O tema que eu coloquei para essa palavra é Cristo, a luz que tudo revela. Meu irmão, tem coisa aí no seu coração que você não quer que ninguém mexa, mas deixa eu te falar, Deus já está mexendo. Começou de hoje não começou de hoje, e Ele vai trazer à tona novamente. Amém? Vai mexer conosco, trazer luz às áreas escuras da nossa alma, onde não queremos e não gostamos que ninguém mexa.
Sabe aquela área que quando alguém começa a falar, você logo desvia o assunto, sai da sala, dá uma de João sem braço, dá uma de doido, não é comigo, porque toda vez que vem à tona, dói. E se vem à tona, dói, é porque precisa de cura. A verdade é simples e profunda, sem teoria, senhores. Sem teoria, é simples e profunda. O que permanece nas trevas continua crescendo, mas o que é exposto na luz morre. Aquilo que nós guardamos, as 7 chaves, que permanece nas trevas escondidos, cresce dentro de nós, floresce dentro de nós, e o que é exposto à luz morre. Eu me converti, entreguei meu coração ao Senhor, tive um encontro com o Senhor num retiro, já ia à igreja, mas tive um encontro poderoso com o Senhor num retiro espiritual, e onde eu decidi abandonar tudo, abandonar as velhas práticas. Agora apareceram, mas não tem problema não, pode ficar tranquilo, eu acho é bom. Eu olhava para lá e estava tudo jogado. E ali eu decidi abandonar todas as velhas práticas. O Senhor me encontrou, me fez o convite que eu já tinha ouvido, mas eu aceitei o convite. Decidi abandonar todas as velhas práticas, a vida de droga, a vida de tudo, promiscuidade, todas as coisas. E eu achei que aquilo era a solução da minha vida. Só que eu costumo falar que aquilo era a ponta do iceberg. Porque o que está por baixo era muito escuro, muito mais escuro do que a dependência química, do que a promiscuidade, do que a imoralidade sexual, do que as práticas danosas. Era muito mais profundo. Quando você às vezes me vê falando, facilidade de falar, de comunicar, eu não era assim. Eu tinha medo da minha própria sombra. Eu desconfiava até da própria vida. Eu não gostava e nem tinha muita afeição a ninguém. Eu descobri uma traição do meu pai e proibi a minha mãe de permitir o meu pai entrar dentro de casa. Se ele entrar, eu saio. Casa toda destruída, família toda destruída. E quando eu encontrei Jesus, eu achei, nossa, agora estou livre de tudo. Não, ainda existiam áreas ocultas, escondidas. Espírito de orfandade, espírito de rejeição, inadequação, sentindo o pior de todos e de tudo. E Deus veio trazer luz e continua até hoje, trazendo luz nas minhas trevas. Ele continua iluminando as áreas mais escuras do meu coração. A minha esposa conhece várias delas. Já orou por mim por diversas delas. Já deitei no colo dela como uma criança, pedindo para que ela orasse por mim, para que Deus me ajudasse a vencer determinadas escuridões na minha vida. Às vezes você, jovem, você não tão jovem, você às vezes olha ou para quem está ministrando, ou para quem está ministrando louvor, principalmente para nós que somos pastores, líderes, você acha que nós alcançamos o patamar supremo. Nós vamos a trancos e barrancos, tropeçando, socorrendo um no outro, agarrando um no outro,
pedindo socorro um ao outro. Quantos aqui conhecem a história de José? Quantos conhecem a história de José? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41, versículo 50. Vamos lá. Aguenta aí. Deixa eu te falar. Pede a Deus, não feche o seu coração. Olha para mim, não feche o seu coração. Sabe por quê? Porque enquanto eu vou estar falando, o Espírito Santo vai trazer áreas da sua vida que você está fugindo delas. Áreas que você tem fugido, não quer tocar no assunto. Deixa eu te falar, hoje é o dia de você tocar no assunto. E botar essa carniça para fora. Não sei por que eu vejo, eu não sinto a presença de Deus. Você está preso, amarrado, seguro. Nossa alma fica presa, amarrada. Nós temos orado para que Deus... Hoje eu fui orar e Deus falou comigo que Deus estava ressignificando muitas vidas aqui nesse tempo. Ressignificando. Trazendo um novo sentido da sua vida. Você tem ido e voltado de igreja, você tem ido e voltado do templo, você tem ido e voltado das reuniões, mas parece que nada muda. Porque tem áreas escondidas que você precisa botar para fora. Gênesis 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Um dos lugares onde nós mais somos feridos e aonde nós mais ferimos é dentro de casa. É onde nós mais ferimos e é onde nós mais somos feridos. E é justamente o nosso núcleo mais íntimo, na nossa família, neste lugar onde nós somos firmados em nossa fé, onde nós somos firmados em nossa identidade, mas também onde passamos por inúmeros conflitos. Eu me acabei de chorar hoje. Eu cheguei já mais do meio da metade para o final Mas cada vez do show de talentos, mas cada vez que uma criança vinha apresentar, para mim uma criança é uma tela em branco. E que nós como pais temos a responsabilidade de pintá-la. Isso é sério demais, irmão. E eu já errei demais. Demais. Mas eu não fico olhando para as coisas que para trás ficam. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou lá e peço. Conserto. Quantos de nós aqui conhecemos e admiramos a história de José? O homem que sofreu a rejeição dos irmãos, que acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. José era um homem temente a Deus, irmãos. Confiava na presença de Deus. E sabemos como ele se tornou um homem próspero no Egito. A história de José impressiona todos nós. Mas quando nós analisamos cada parte, cada detalhe da vida dele, nós vemos que a vida dele é semelhante à nossa própria história. Cheio de angústias, pressões, dores, abundantes lágrimas. Um José fruto de uma família emocionalmente doente.
Irmãos, o pai privilegiava ele. O pai colocava ele como o melhor do que todos, fazia a túnica para ele, mas não fazia para o resto. Porque a gente só culpa os irmãos, mas a gente não olha o erro que nós cometemos como pais. Era fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Através da história de José, nós somos levados a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma nascem em casa. Não são as feridas que nascem em casa não são escondidas pelo tempo. Quando começar a aparecer, vão trazer consequências absurdas. A verdade é que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Quantas vezes eu fui para os pés do Senhor para pedir perdão pelo que eu fiz na minha casa, na minha família, para pedir perdão, para pedir para Deus curar áreas da minha vida. Senhor, me cura. Me cura. Na caminhada na montanha, no legendário, lá no meio do caos, Deus me pegou de jeito, numa área que eu não imaginava. Eu não tive o que fazer, meu irmão. Quando eu passei num lugar lá que falaram, agora vocês vão orar, eu saí tropeçando por cima de todo mundo, me joguei no chão com a cara na lama. Falei, Deus, muda a minha história. Muda a minha história. Muda a minha história. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Talvez podemos até dizer, mas eu consigo lidar com tudo isso. Olha o adulto que eu sou. Sou próspero, sou concursado, tenho empresa, sou isso, sou aquilo, estou conseguindo lidar. Eu consigo lidar com tudo que me ocorreu no passado. Nada disso me afeta. Nada disso tem problema comigo. Isso é coisa de mimizento, isso daí é coisa de frescura. Enquanto nós escondemos, enquanto nós vivemos, deixamos essas feridas na escuridão, mais elas crescem. Quando nós expomos ela à luz, ela morre. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros. Para quê? Para seres curados. Sabe essa dificuldade que você tem de se relacionar com as pessoas? De abrir o seu coração para as pessoas? Tem um fundo nessa alma te prender. Precisa ser liberto, curado. Eu consigo lidar com isso, nada me afeta, mas a verdade é, irmão, que uma hora essas emoções represadas, elas explodem e pode refletir no seu próprio corpo e nas pessoas que estão à sua volta. E aí, jovem, você casa sem resolver essa pendência que você tem, e quando você estiver no casamento, vai dar problema. Porque você vai uma hora explodir de tudo aquilo que está dentro de você. A medicina já fala das doenças psicossomáticas. O que é isso? Somatório de coisas. Deixa eu contar para vocês. Meu pai faleceu, segunda-feira faz 5 anos. Minha mãe, meu irmão ficou muito, e eu tomei frente das coisas, fomos resolvendo, 1 ano, 2 anos. Nesse período tivemos, acho que foi no período pós-falecimento, tivemos algumas conversas com a minha psicóloga particular, insônia, não dormia, não conseguia dormir. E uma loucura, uma agonia dentro de mim. E quantas vezes eu rompia em choro dentro do quarto, dentro de casa. 3 anos, um dia,
Até que um dia, sentado na sala de casa, 6 horas da tarde, explodiu em mim uma crise de ansiedade que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era o meu corpo dizendo: para, se cuida, para. Você está aí às vezes cheio de coisa, se entupindo às vezes de remédio. Eu não sou contra remédio, tá? Mas José era um homem bem sucedido em tudo que fazia. Era um homem temente a Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Então, quais são os sinais que falam que a alma de José era ferida? Vamos comigo, rápido. Gênesis capítulo 41, versículo 51, que nós já lemos. O primogênito de José José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o trabalho e toda a casa do meu pai. Primeiro sinal de uma alma ferida, sabe qual é? O aborto da família no coração. Sabe aquela vez que você já disse dentro de casa, talvez até recentemente, que você disse: eu odeio essa família, eu não quero essa família, eu odeio esse filho, eu não quero esse filho. Você abortou no seu coração. Ele escolhe o nome de um filho que significa o quê? Aquele que me faz esquecer. Você que não tem filho ainda, quando você for ter seu filho, meu irmão, vai na onda do momento, não. Pede revelação de Deus por um nome de Deus que representa a vida e a força que você deseja sobre a vida do seu filho. José estava ferido, mas não se dava conta disso. Rapaz, o trem melhorou, rapaz. Ficou mais perto. Para muitos ele era o homem ideal, admirado por todos. Entretanto, o que ninguém sabia era que o seu passado era triste e doloroso. As feridas estavam vivo e ao mesmo tempo enterrado dentro da alma dele. Você está aí dando uma de machão ou de mulher muito forte, escondendo as suas emoções, vai dar problema. Na verdade, desculpa, já deu problema. Você está sofrendo aí. E Jesus veio para nos livrar do pecado, nos livrar, como já foi falado aqui pelo André, pelo pastor Alessandro, veio para nos viver uma vida santa, reta diante dele, abandonando algumas práticas, mas também veio para iluminar o mais escuro quarto da nossa alma, nos fazer livre, nada mais me pegando, nada mais me condenando, nenhuma condenação mais, nenhuma acusação mais sobre a minha vida, sobre a minha mente. Outro sinal de uma alma ferida, Gênesis capítulo 42, versículo 7, a parte A. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém, não se deu a conhecer. Outro sinal de uma alma ferida, o uso de máscaras. Não é transparente. Toda alma ferida não se deixa revelar, porque tem medo de se revelar, ser desprezado ou rejeitado. É uma alma muito bem maquiada, é uma alma muito bem vestida, é uma alma muito bem mascarada, e isso é um sinal de uma alma tratada. Uma alma ferida que não admite, não permite se tratar, é aquela que fica se escondendo das mais diversas maneiras. Extrovertido demais,
é aquela pessoa que chega e muda todo o ambiente. Não estou falando que você tem que ficar triste, não, irmão, cabisbaixo, não é isso não. Mas tem gente que se esconde atrás disso. Tem gente que se esconde no fato de ser um excelente, o melhor profissional. José livrou não só uma nação, mas várias nações de uma fome. Mas a alma ferida. Tem gente que se esconde atrás de cargos. Meu irmão, tem gente que se esconde atrás de ministério. Já viu falar, já viu falar dos líderes abusadores? Você vê muito falar sobre os líderes abusadores, mas também ninguém fala das ovelhas abusadas. Tem ovelha que é abusada, irmão. Abusada. Ela quer ser tratada de forma diferente dos demais. E se você não faz, está lascado. Se esconde atrás de ministérios, de dons espirituais. Está tão preocupado em revelar uma imagem ótima de si e da sua família e dos seus negócios. Nós precisamos revelar quem nós somos de verdade. Sem máscara. E se me rejeitarem? Só se não for crente. Cristão, genuíno. Valdete falou aqui, a pastora Valdete. Terceiro sinal de uma alma ferida. Gênesis capítulo 42, versículo 7. Foi ríspido com eles. E lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Terceiro sinal de uma alma ferida: reação agressiva. Tem gente que você não pode perguntar nada para ele. Você falar que o sapato está torto, mas por que você está falando que meu sapato está torto? Ele está sempre na defensiva, ele está sempre se esquivando, ele está sempre agressivo. E aí você fala: meu irmão, por que aquele irmão é tão agressivo? Meu irmão, pode sentar, pode ir para o discipulado, chamar para perto, começar a tomar café, começar a bater papo, que rapidinho a alma vai se mostrar. E você sabe onde que mais se mostra essas reações agressivas? Aonde? Dentro de casa. Por quê? Porque lá eles têm que te aceitar assim mesmo. Lá de fora, se vocês me recusarem, aí pronto. Estou lascado, vou perder o cargo. Os irmãos foram lá em casa, passar uma semana lá em casa, eu perco o cargo. Tem gente que pensa dessa forma, irmão. Por isso eu faço questão: pode ir na minha casa, pode sentar lá, você vai ver quem eu sou. José não viu seus irmãos há muitos anos, mas qual foi a reação dele? Ríspido. Não vemos lágrima, nem dor, nem saudade, mas um coração cheio de amargura e desejo de vingança. José havia guardado dentro de si todos aqueles anos, tudo que os seus irmãos haviam feito a ele. Uma pergunta para nós: como você reage quando se encontra com alguém que te feriu? Como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal a você? Se eu e você reagimos na defensiva, a resposta nos revela que a nossa alma está ferida. Você vai juntando, eu não vou ficar dando muito exemplo não, senão a gente não termina. Reação agressiva. Quarto sinal de uma alma ferida. Gênesis 42, versículo 9.
Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver o ponto fraco da terra. José lembrou-se do passado. Seu passado estava diante dele como um filme. Sua vida ainda estava presa, devidamente presa ao passado. Passado não resolvido é presente que vai incomodar. Aceitei Jesus. Jesus mudou a minha vida, está mudando, mas deixa eu te falar, tem áreas aí no meu coração, no nosso interior, que precisa ser trabalhado. Eu acho que foi o Lucas ou o André, numa das celebrações, que falou assim, ou o Max, não sei. Irmão, deixa Deus abrir cada gavetinha, e na verdade Ele já está fazendo e abrindo cada gavetinha, e aí você está tentando fechar, rapaz, fecha esse trem. Tem alguns lugares que Ele está abrindo, e tem mais de 5 anos, tem mais de ano que está ali dentro, está fedendo já. Casamentos que vivem em pé de guerra, relacionamento de pais e filhos que vivem em pé de guerra, tem alguma coisa aí, meu irmão, e nós precisamos buscar o Senhor, até que Ele venha sobre a nossa casa, até que Ele restaure a nossa vida, até que Ele nos cure por inteiro. Passado não resolvido é presente que vai te incomodar. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, é presente te perturbando. Meu Deus, por que eu estou com essas lembranças no passado? Porque você precisa liberar o seu coração. Uma das coisas que mais me machucava é porque eu era muito explosivo. Até brinco, né? Que quando eu... Mas nem parece, coisa de literal, tá? Só que quando eu explodia, eu derrubava tudo, quebrava não no sentido literal, tá, irmão? Eu quebrei nada dentro de casa, tá? Mas brigava, falava, absurdo, tal. Parece que o espírito maligno estava rondando, ele saía, o Espírito Santo chegava, rapaz, mas de novo. E aí logo eu já tinha que voltar consertando tudo o que eu tinha feito para trás. Isso acabava comigo. Porque eu falei, Deus, eu não vou vencer isso nunca. Não é possível, Senhor. Quinto sinal de uma alma ferida: a desconfiança das pessoas. Quem foi que falou? O Alessandro falou que hoje, né? Aquele irmão não gosta de mim não, pai. Aquele irmão ali, não sei não, ele está me olhando meio estranho. Aquele irmão, você acredita que ele nem me cumprimenta na igreja? Aí a pergunta que eu faço para a pessoa é o seguinte: por acaso você já cumprimentou ele? Não, mas ele não me cumprimenta? Ah, então tá bom. Então fica assim que vai dar certo. Uma hora resolve. Um de lá fala assim, não vou, vai, não vou. É igual marido e mulher, tampa na briga dentro de casa. Eu não vou pedir perdão. Toda vez eu peço perdão. Tu já viu que toda vez você fala que pede perdão, e o seu marido, a sua esposa, está lá, toda vez eu peço perdão. E a gente fica ali naquele entreveiro sem fim. O Satanás lá no meio. Ihu! Bagunça feia, consegui a baderna. Galera, vamos embora que essa daí já está. Bora, vamos para outra. Gênesis capítulo 42, versículo 19. Olha só o que José fala. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. Tragam-me o seu irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Assim que José disse que seus irmãos não passavam de espiões, imediatamente eles se defenderam. Porém José não mostrou confiança. Este é mais um sintoma de uma alma ferida. Não consegue confiar em pessoas. E deixa eu te falar aqui,
uma palavra enviada do inferno para a vida de muitos de nós. 2 semanas atrás eu tive que repreender uns 2 irmãos, falando sobre isso. Rapaz, eu prefiro 1000 vezes animal do que gente. Irmão, essa é o tipo de palavra que nem sequer pode ser mencionado no nosso meio. Palavra que o André leu ontem. Uma alma ferida não consegue confiar em ninguém. Uma alma ferida está sempre desconfiando de todos. Aquele ali não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meu irmão não gosta de mim, meu pastor não gosta de mim, o céu não gosta de mim, o inferno não gosta de mim, o presidente não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Está sempre na defensiva, está sempre desconfiando das pessoas. Todas as vezes que nós somos educados por pessoas, nós desconfiamos de pessoas. Nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas, principalmente a que te feriram. E todas as pessoas que não confiam em pessoas, a resposta é a mesma. Mas sabe o que é, irmão? É porque eu já decepcionei demais com pessoas. Faz um exercício, irmão. Será que você se decepcionou com você também? Uma das armas que Satanás mais usa e que prende muitos de nós, apesar da Bíblia dizer ao contrário, chama-se culpa. Culpa. Você não está em dia com a sua leitura anual da Bíblia. Satanás monta em cima, está vendo? Você não dá conta, você nunca dá conta. Você começa as coisas, você não termina. Está vendo? Para que você vai insistir nesse negócio? Culpa. Brigou com a mulher em casa. De novo, moço, tu não tem jeito não. Se eu fosse você, eu até ia desestressar um pouquinho. Vai lá buscar aquelas velhas práticas que você fazia para desestressar um pouco. Será que eu e você não temos criado defesas emocionais que nos impede de confiar nas pessoas? Tem gente que não confia nem no filho. Mulher que não confia no marido, eu vou aproveitar a oportunidade, não é reunião de casal, mas eu vou falar. Se a tua mulher não tem a senha do seu celular, ou se o teu marido não tem a senha do seu celular, você não é crente, meu irmão. Que desconfiança é essa? O que tem no seu celular que a tua mulher, o teu marido não pode ver, rapaz? Pode pegar a minha hora que quiser. Valdete sabe a senha, Daniel sabe a senha, a Ruth sabe a senha. Pode pegar. Escondido. Sexto sinal de uma alma ferida. Está doendo aí, irmão? Mas tem salvação, tá? Tem salvação. Sexto sinal de uma alma ferida, Gênesis 42, versículo 24. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e algemou na presença deles. Um sinal de uma alma ferida, falso arrependimento. Nós poderíamos chamar isso de remorso. Foi lá, chorou. Voltou, foi lá, chorou, voltou, escolheu Simeão, meteu a algema nele e mandou para a prisão. Esse choro foi de quê? Agora preste atenção.
Vamos para a forma prática, né? Como é que a gente restaura esse negócio todo, meu filho? Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 42, ele chora. Você tem alguns momentos que José se esconde, chora. Eu acabei de ler que ele, em Gênesis 42, ele vai e chora, mas depois volta, prende o irmão. Agora olha só em Gênesis 45, meu irmão. Quando Deus pega o cabo na esquina, não sobra nada. Escuta isso daqui. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou! O grito que estava entalado dentro na garganta dele há anos, e naquele tempo ele ficou guardando, ele gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Choro de dor, de liberação, de perdão, de quebrada de grilhões, choro de vida sendo rompida, liberada, livre para viver. Restaurando essas feridas. Assim que José decide abrir o coração, que Deus vai trabalhando, moendo ele, permitindo que Deus agisse, houve mudanças drásticas no seu comportamento. Qual o primeiro? Acabamos de ler. Você fica aí, meu irmão, segurando o choro. Larga de ser besta, rapaz. Chora. Sabe por quê? Principalmente os homens. Porque nós aprendemos que homem, rapaz, eu choro e é muito. E peço a Deus todos os dias, me faz mais maleável, quebrantado, que quando eu ouvi o seu nome, choro. Gênesis capítulo 40, o versículo 4. Qual é um dos sinais de cura? Reaproximação. Não, mas se ele vier, eu vou. Se vier falar comigo, eu vou. Mas se não vier também, eu não vou, não. O primeiro sinal de cura, olha só o que diz 45:4. Disse José aos seus irmãos: chegue mais perto. Primeiro sinal de cura que percebemos na vida de José, ele começou a reaproximar dos seus irmãos. As barreiras começaram a ruir. Ele não teria feito isso se não tivesse aberto ao conserto, sem muito dos sentimentos hostis que travavam a alma. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Eu falei que era pesada. Meu irmão, é parto. Foi parto. Quem está no grupo das minhas sabe, parto. E aí terminou? Não. Acabou? Não. Foi só eu não, tá? Deixar bem consignado aqui. Deus tem uma obra fazendo na sua vida e na minha vida. Outro ponto. Sinal de cura. Capítulo 45, versículo 5. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Outro sinal de cura, ver o ofensor com outros olhos. Aquele que te feriu, você agora estende a sua mão. Eu já contei essa história, essa é uma das histórias que mais me marcaram. Várias, mas essa, morava em Brasília, já contei algumas vezes. Toda aqui, a maioria das pessoas conhece essa história do grão, né? Do pastor Irã.
Eu morava em Brasília e quase uma vez por mês, ele me levava para uma reunião de pastores. Do grão? Não. Da Igreja de Cristo. A igreja que tinha um... Pode dar licença, por favor? Dizer de uma forma mais educada. Ele pediu, ele antecipou, mas eles iam mandar ele embora. Mês após mês eu ia nessas reuniões com ele. Um dia, sentado na sala de almoço dele, eu perguntei: pastor, eu tenho uma dúvida. O que foi, meu filho? Eu não consigo entender. As pessoas fizeram o que fizeram com o senhor. E o senhor todo mês está lá na reunião deles. Mas eles precisavam fazer uma reunião para uma conferência que eles iam ter. Ele cedeu o espaço do grão lá em Brasília e nós fomos servir o povo. Eu lembro direitinho que ele virou para mim e falou assim: mas é isso que nós devemos fazer. Isso diz mais respeito sobre eles do que sobre mim. Eu decidi perdoar. Tu é crente. Não sei se eu estava nessa crentez toda, não. José tinha acusado seus irmãos de espiões. Expressou-se de um modo tão amargo, cheio de ira. E agora ele diz para os seus irmãos assim: não se afligem, não fiquem preocupados, não se irritem consigo mesmo. Outro ponto para a cura, que demonstra que houve cura. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Agora, não se aflinjam mais, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Outro ponto que nós sabemos que a pessoa foi curada: enxerga o propósito de Deus na caminhada. Talvez você está aí. José começou a enxergar o passado e a sua história sob uma perspectiva não mais da carne, mas de Deus. Começou a olhar não mais para um filho. O olhar dele não era mais de um filho ferido, menino do buchão curado. Não era mais de um menino do buchão, mas de um homem curado. E por último, Gênesis 45, versículo 9. Voltem depressa ao meu pai, digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não demores. Outro ponto, sinônimo, sinal de cura: restauração familiar. Restauração da família. O mesmo José que havia ficado 13 anos longe da sua família, e ainda assim não queria rever os seus irmãos, agora é outro homem. Toda a sua morosidade, chegou a botar o nome do filho daquele que me fez esquecer. Vou voltar lá no primeiro. Nós estamos no mês de abril. Vou longe não, vou só botar o mês de abril, tá? Vou diminuir o... Por acaso nesse mês de abril, lá dentro da sua casa, você abortou sua família no coração? Eu não quero mais saber disso. Eu odeio você, meu pai. Eu odeio você, minha mãe. Eu não quero. Talvez você não falou com seus pais, ou você não falou com a sua esposa ou com seus filhos, mas você desejou no coração não ter aquele casamento, não ter aquele filho. Meu irmão, já está abortado.
outra palavra que nem sequer pode ser mencionado no nosso meio. Eu amo Paulo quando ele, teologicamente, melhor de todos. Mas o melhor das cartas de Paulo não é a sua teologia, é a sua prática. Casados, se por acaso, alguma vez na sua vida, você disse à sua esposa ou ao seu esposo, e chegar a cogitar sobre o divórcio, uma semente é plantada, e toda vez que tem uma briga, esse assunto vem à tona. Um dia a Valdete me perguntou assim: bem, alguma vez você pensou em separar de mim? Eu falei: não. Não. Sabe por quê? Passou pela cabeça alguma vez, Satanás veio lá, jogou a seta. Meu irmão, aqui não. Aqui não. Aqui não. Na minha mente não. Aqui não. Você sabe por quê? Porque nós que somos pais, nós achamos que os nossos filhos não estão ouvindo o que nós estamos falando. Nós achamos que os nossos filhos não estão, estão lá no quarto, não estão ouvindo nada que nós estamos falando, e eles estão atentos a cada palavra que nós falamos. É tão sério. E nós devemos tomar cuidado. Irmão, se você já falou isso dentro da sua casa, e você não voltou atrás nessa palavra, hoje é dia de você voltar atrás. E repreender sobre a sua vida. Pastor, não sei porque a gente não dá conta. Parece que o trem não vai para frente, é uma batalha sem fim. Claro! Palavras que nem sequer deveriam ser mencionadas no nosso meio, nós estamos falando abertamente dentro de casa. Nós estamos amaldiçoando abertamente nossos filhos. Nós estamos amaldiçoando abertamente nosso casamento. Nós estamos amaldiçoando abertamente nossas finanças. Nós estamos amaldiçoando abertamente todas as coisas. E nós queremos que as coisas dêem certo. Restauração da família. Toda a morosidade em sua relação, em sua família, transformou-se na correria. E eu quero encerrar com uma das maiores histórias que a Bíblia, uma das maiores histórias que a Bíblia traz para nós. Porque nós falamos até agora de uma alma ferida, de uma luz que vem para trazer clareza nas feridas do seu coração, nos traumas da sua infância. Talvez você foi abusado na sua infância, fisicamente, emocionalmente e até sexualmente. E você nunca contou isso para ninguém. E você carrega isso dentro do seu coração a vida inteira. Já explodiu algumas vezes esse sentimento. E ferida não tratada, ferida escondida, ela cresce. Ela cresce. Vai pensando aí. Resgatador. Mas no meio de tudo isso, nós temos um resgatador. Nós temos um que veio para resgatar a nossa vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Meu Deus, eu não consigo viver em paz. Manda esse cão para o inferno, meu irmão. Liberta as feridas que estão no seu coração. Porque eu quero acordar todas as manhãs e poder recitar:
Romanos, capítulo 8. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não vai mais me condenar, você não vai mais gerar culpa no meu coração, porque hoje eu decido romper com esse ciclo sobre a minha vida. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram em Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: não é a Noemi? Versículo 20. Porém ela lhes disse: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor me deu testemunho contra mim e o Poderoso me afligiu? Quem conhece a história de Ruth? Noemi sai com Elimeleque de Belém, casa do pão, porque estava com fome na região, e tem a brilhante ideia de ir para Moabe, os moabitas. Os moabitas, irmãos, foi quando Ló foge, sai corrido de Sodoma e Gomorra, que a mulher dele olha para trás, se transforma em estátua de sal, ele se refugia nas montanhas, dorme, quer beber um pouquinho. As filhas têm a brilhante ideia: você dorme com o pai hoje, e depois eu durmo com o pai também. Ficaram grávidas do pai porque ficaram com medo de não ter descendência. Desses, quem nasceu? Amon e Moabe. Ela sai e vai para Moabe. Chega em Moabe, os seus filhos, ela perde o seu marido. Naquela época, meu irmão, uma viuvez é terrível. Mas ela ainda tinha os filhos, casados agora. Mas os filhos também morrem. Essa mulher entra num desespero, porque a viúva naquela época, por isso nós vamos ver no Novo Testamento, e no Velho Testamento também fala muito sobre isso, que nós deveríamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque ficava sem ninguém, ficava sem ter ninguém para cuidar, para zelar. E ela decide voltar para Belém, porque descobre que Deus tinha mandado novamente comida para Belém. Ela volta para Belém, junto com Orfa, sua nora, e Ruth. No meio do caminho ela fala com elas: não, vão embora, volta para a casa dos seus pais. E a Bíblia fala que elas choram. Chora por quê? Meu irmão, eram 3 viúvas. Dor, insegurança, miséria, tristeza, desesperança. Orfa, ela fala de novo: não, vocês são nova, eu não tenho filho, não vou ter como ter filho para vocês, como é que vocês vão fazer para casar de novo? Pode ir embora. Orfa dá um beijo, chora e vai embora. E você, minha filha, não pousarei. O Senhor falou: não, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você dormir, eu vou dormir. E nós chegamos no texto. Quando elas chegam em Belém, todo mundo já conhecia: olha, não é Noemi? Não me chamem de Noemi, meu nome é Mara, porque estava amargurada. Se coloca na posição dessa mulher, meu irmão. Eu acho que quando ela mandou as mulheres embora, que ela falou assim: sozinha eu já estou lascada, com 2 na minha cola, piorou.
Como é que eu vou cuidar dessas meninas? Mas Ruth, ela decide pegar espigas nos campos. E Deus é poderoso e maravilhoso. Por quê? Porque a passagem no livro de Levítico, capítulo 23, a lei mosaica determinava que os agricultores não colhessem as bordas do campo, nem recolhessem o que caíssem, garantindo o sustento dos necessitados e dos estrangeiros. Está lá, é lei, não poderia fazer. E alguns agricultores no Brasil fazem isso. E Ruth vai ao campo. Ela começa a ir atrás colhendo. E só ia lá quem era estrangeiro e quem era necessitado. Elas não tinham comida. E a Bíblia fala, eu acho interessante quando a Bíblia fala que casualmente ela entrou, ela estava indo no terreno ali, casualmente ela entrou no terreno de Boaz. Boaz chega e viu, quem é essa mulher? A nora de Noemi. Ela está aqui desde manhã, não parou nenhum momento, só foi um pouquinho ali em tal lugar. Chamou Ruth. E começa a falar com ela: olha, eu tenho visto o que você tem feito. Eu tenho visto como você tem tratado a sua nora. Deixa eu te falar, sua sogra, você pode ficar aqui, pode ficar em paz. Se você precisar de qualquer coisa, você pode pegar água ali dos servos, fica nas barracas das servas, você pode ficar. E ela vira para Boaz e fala assim: por que você me trata com tanto carinho? A gente não sabe quanto tempo se passou da viuvez até esse tempo. Ela nunca tinha ouvido uma palavra de consolo. E de repente aquele homem fala uma palavra de consolo para ela. E ela continua o texto virando, falando assim: porque você me consolou e falou ao meu coração. Boaz, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Como assim um tipo? Eu já falei várias vezes que muitas das coisas no Velho Testamento, a maioria das coisas apontam para Cristo. E Boaz, vamos continuar, eu vou falar. E ele chega, ela manda os servos, fala: ó, enche o embornal dela para ela levar mais cereal para casa. E ela leva cereal para casa. Chega lá, ela fala para Noemi: olha aqui o que aconteceu. Olha, quem é? Como é que é o nome dele? Boaz. Ele é o nosso parente. Ele é parente de Elimeleque. E o que isso significa? Significa que quando alguém tinha vendido a sua propriedade, ou tinha perdido por conta de viuvez alguma coisa, um resgatador poderia levantar, comprar a terra da família e resgatar toda a herança da família. Boaz é o nosso resgatador, Ruth. Você vai fazer o seguinte: você vai para a eira, porque eles vão estar colhendo trigo. Você vai para a eira e você vai deitar nos pés dele. Ele vai estar lá colhendo, vai estar lá bebendo, comendo. Quando ele for dormir, você vendo que ele vai dormir, você deita no pé dele. Quando ele acorda de noite e vê aquela mulher no pé: quem é você? Ruth vira para ele e fala assim: estenda a tua capa sobre mim, porque tu és meu resgatador. O ato de estender a capa significa: casa comigo, porque você é o meu resgatador. E ele vira e fala assim: eu vou te resgatar, eu vou resgatar a tua vida, mas existe um que está além de mim, um outro resgatador. Se ele não quiser te comprar, eu vou comprar, eu vou erguer toda a sua família. Amém? Na história de Ruth, por que eu estou falando disso? Eu resumi a historinha aqui. Pois você lê lá, é 4 capítulos só. Na verdade, quem está lendo já passou. Se você ainda não chegou, não desista. Continue.
Sem teoria, meu irmão. Continue. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu falei de José, da história de José, de toda uma alma ferida, de todo seu coração? Restaura com seus irmãos. Por que eu estou falando agora da história de Ruth? Porque todos nós temos uma história difícil. E que às vezes pode ter sido muito difícil. E de muitas dores até aqui. De muitas feridas. De muitos traumas. Mas Jesus veio para nos resgatar. Na história de Ruth e Noemi, nós podemos ver de forma clara o que Jesus fez por mim e por você. E nas nossas famílias. Boaz é um tipo, uma figura daquilo que Jesus fez por nós. E nós sabemos da história, se você não sabe, vou lhe contar. Boaz casa com Ruth. Ruth engravida de Boaz. Gera um filho chamado Obed. Pai de quem? Jessé. Jessé é pai de quem? Davi. Deus tirou aquela mulher da miséria, do lugar de esquecimento e colocou ela na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, por causa do resgatador. Você pode ter tido uma vida difícil até aqui, você pode ter tido uma vida complicada até aqui, conflitos internos, conflitos familiares, conflitos dentro de você, mas deixa eu te dizer, Jesus veio para resgatar a minha vida e a sua. Ele ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você não tenhamos mais nenhum trauma e ferida em nós. Boaz é a figura de Jesus como parente resgatador, que redime a história de Ruth e Noemi, restaurando a sua herança e a sua família. Assim como Boaz pagou o preço para resgatar Ruth, uma estrangeira, Jesus é o nosso resgatador, que por graça pagou a nossa dívida espiritual, transformando a nossa pobreza em herança eterna. Jesus se tornou o nosso parente ao assumir a forma humana para nos resgatar da escravidão do pecado. Ruth capítulo 4. Ela é colocada na linhagem messiânica. Talvez você pode dizer assim, pô, mas minha família foi tão difícil, eu vi de uma história tão complicada, meu lar era todo desestruturado, minha casa era uma bagunça, meus pais viviam em pé de guerra. Meu irmão, em Cristo Jesus, a sua vida é nova. Aquilo que para trás ficou. Não culpe por aquilo que deixou de fazer, não culpe por aquilo que você não fez, não culpe por aquilo que você ainda pensou que poderia ter feito e não fez. O Senhor está resgatando a minha vida e a sua vida. Ruth estava na miséria após a morte do seu marido. Restaura as terras da família e garante descendência a Ruth. Você não tinha para onde ir. Olha para a sua história, irmão. Olha para a sua história, irmão. Olha para a sua história, irmão. Da onde Deus resgatou a sua casa e a sua família. Da onde Deus restaurou a sua casa e a sua família. Eu quis trazer um homem com a alma ferida, porque nós nos identificamos com muitas das ações de José. Porém, o que importa no meio de tudo isso é que nós temos um resgatador. E que Jesus quer trazer cura sobre o meu coração, sobre o seu coração. E eu quero que você fique de pé.